Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um projeto que eu fiz para uma menininha muito especial, para Vi. Foi o primeiro bolo de aniversário dela e que a Flávia queria fazer um bolo no formato de um cupcake. E na verdade no mercado existe uma forma que já faz o seu bolo no formato, mas aí não tem graça. Então eu me ofereci para fazer para ela e resolvi fazer desde o começo. E para isso eu usei 2 receitas de bolo e assei em 2 formas de 25 centímetros de diâmetro. Então aqui o que eu tô fazendo eu tô cortando na diagonal de cima para baixo para que faça a base, o copinho do cupcake, que é a forminha. Não se esqueçam que o bolo tem que estar frio. Então eu recomendo que você asse no dia anterior e aí no dia seguinte você modele. Então aqui agora eu tô começando a dar o formato da base. Agora eu vou tirar a tampa para ficar bem lisinho e aí eu vou colocar outra parte do bolo em cima. Esse bolo que eu fiz, como foi o meu primeiro, eu usei uma forma que tinha um furo no meio. E no fim nem precisava, porque aí eu podia simplesmente cortar em ângulo e eu não ia nem ter esse buraco aqui no meio que eu tô preenchendo. O passo agora é colocar um pouquinho da cobertura entre o bolo de cima e o de baixo, para que eles fiquem colocadinhos no lugar. Então você vai passar um pouquinho do frosting e para você ter a receita da cobertura, dê uma olhada no vídeo, o link está aqui na tela e também tem o link nos comentários abaixo. Como vocês podem ver, agora já está começando a formar a altura do cupcake. Agora eu vou fazer o que? Eu vou cortar o bolo de cima, arredondando os cantos para que fique como se fosse aquele muffin top, que é a parte gordinha do bolo que sai para fora da forminha do cupcake. Continue tirando todas as rebarbas e modelando o seu bolo. E eu aconselho que você tire bastante, o máximo que der, do encontro entre os 2 bolos, porque fica mais fácil para você poder decorar e fazer a textura no bolo. Agora, a primeira parte do frosting, da cobertura, é colocar uma camada de cobertura no bolo todo. E isso vai ajudar com que segure todos os pedacinhos do bolo no lugar e não fiquem saindo junto a hora que você começa a decorar o bolo, não começa a sair para a superfície. E também para que a hora que, por exemplo, eu for fazer as flores ou colocar o frosting embaixo, ele fique no lugar já aderido no bolo e não fique escorrendo. Então você vai fazer só uma camada fininha
e cobrir todo o bolo. Aqui eu começo a aplicar o rosa na metade do bolo, de baixo para cima, até a metade, um pouquinho mais do encontro entre as duas peças, para fazer a forminha do cupcake, que é rosa. Então eu vou aplicar metade de uma receita, eu vou tingir, depois que eu fiz a receita, eu vou tirar metade dela, que é o branco, e eu vou colocar o corante líquido vermelho, e vou deixar a minha batedeira bater mais um pouquinho, misturar até que ele fique na cor que eu quero. E aí eu vou aplicar na volta toda do meu bolo. E essa parte aqui, como a gente vai adicionar uma textura, tem que ser uma camada bem generosa. Note que eu ainda aplico a cobertura até um pouco mais do que a curva. Então aqui eu tenho um garfo de criança e eu tô usando ele, que tem 3 dentinhos só, e eles são bem rasinhos, e eu tô correndo ele pelo frosting de baixo para cima, e como se eu estivesse penteando para fazer os veios do papelzinho da forminha do cupcake. Então eu vou tentar ao máximo não chegar até o bolo, e também a parte de cima do meu garfo encosta no frosting. E ele vai meio que amassando e penteando o cupcake. Agora, levou 3 tentativas para conseguir fazer isso aqui. Então, se você não acertar da primeira, não fique frustrado, continue tentando. É só passar a espátula, ficar liso e você começa de novo. Agora eu vou fazer as flores na parte de cima do meu cupcake. Então eu estou usando a ponta 2D, que é uma ponta bem grande. E essa ponta, se você reparar, eu não estou usando a pecinha que encaixa no saco e a ponta. Essa ponta você corta a pontinha do seu saco e você veste ela direto, porque ela é bem grande. Vou começar a fazer as flores e elas chegam quase até aonde encontram os 2 bolos. Então eu vou fazer as rosas, fazendo círculos, começando pelo centro. E para fazer todo esse frosting aqui, eu usei uma receita inteirinha de frosting que vocês vão ver no outro vídeo. Então é uma receita inteirinha só para fazer essas rosetas em cima do meu cupcake. Lembrando também que você pode treinar numa forma ou num prato antes e depois você pode recolher esse frosting que você desperdiçou e colocar de volta no pacote. Ou se você errar, que é muito difícil errar com essas rosetas, você pode pegar sua espátula, limpar, voltar no plástico e pipe de novo. Depois que você termina de preencher com as rosas,
você vai procurar todos os buraquinhos onde elas não se encontraram e não ficou preenchido, e você vai entrar com a sua ponta nesse buraquinho e apertar para preencher o buraquinho. Então eu dou uma olhada em volta do bolo, giro ele, vejo onde é que está faltando e só dou uma apertadinha nos buraquinhos e nos cantos embaixo, onde uma flor ficou maior do que a outra. Agora você só vai preencher e fazer o acabamento. Se você gosta de brilho e pérolas, uma ideia aqui é colocar 3 pedrinhas ou pérolas dessas comestíveis no centro de cada flor. Você pode até colocar um. Isso vai adicionar mais dimensão no seu bolo e mais brilho. E para não ter erro, você usa uma pinça para colocar as pedrinhas no lugar. Agora aqui eu estou limpando a base do meu bolo e eu vou fazer o acabamento entre o bolo e o papel. Então, com uma pontinha menor dessa de estrelinha, ou pode ser redonda, você pode até colocar pérolas, o que você quiser. O importante aqui então é o acabamento entre a base onde vai o seu bolo e o seu bolo. Agora aqui também eu vou levar esse bolo para casa da Flávia, então eu tô levando ele num papel. Agora, outra coisa eu fiz um bolo super mole, super macio. E foi bem difícil de carregar e eu fiquei com muito medo dele se mexer e tombar. Então eu recomendo que você faça um bolo que não seja tão macio. Não esqueçam que, como ele vai creme de leite e vai o cream cheese nessa cobertura, você precisa deixar o seu bolo na geladeira. Então, lá na hora, quando eu cheguei na festa, a gente colocou o bolo no centro da mesa e ele ficou lá, mas a temperatura aqui é controlada. Agora, se for, por exemplo, no Brasil, que é um lugar mais quente, eu recomendo que vocês tirem o bolo só na hora de servir. E eu também faço normalmente o bolo no dia anterior e eu decoro no dia seguinte de manhã e depois você deixa ele descansar na geladeira. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e eu te vejo na semana que vem. Tchau!